Querido Deus eterno e bondoso Pai, te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por mais um dia que o Senhor acrescenta à nossa existência. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela nossa salvação, obrigado pelo pão que nos concede, obrigado, Senhor, pelos livramentos, obrigado, Senhor, por ter nos escolhido para fazer parte da tua família, obrigado, Senhor, pela vida dos alunos, continua abençoando o teu povo, Senhor. Usa-nos, ó Deus, para a honra e glória do teu nome. Espírito Santo, venha sobre nós nesse dia, ó Deus, e abre a nossa mente, Senhor. Permita-nos, ó Deus, compreender os teus mistérios. Oramos no nome bendito de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Pai de Cristo, meus irmãos, que bom estarmos mais uma vez reunidos, para a gente dar continuidade ao nosso estudo sobre liderança. Estamos na página 28, vamos estar falando sobre as virtudes de um líder, ok? A bondade, Bondade, capítulo 5. Em Mateus capítulo 19, versículo 16, Jesus é chamado de bom mestre, pelo jovem rico. Bondade era uma das características da liderança de Jesus. Como Jesus ele expressava a sua bondade? Jesus expressava a sua bondade perdoando os pecadores. Quando Jesus curava alguém, antes dele dar a cura do corpo, ele dizia: perdoados são os teus pecados. A preocupação de Jesus na sua bondade, no seu ato de bondade, ia muito além do que a cura do corpo físico. Jesus estava preocupado com a alma do pecador. Então Jesus expressava a sua bondade perdoando, como foi o caso da mulher que foi pega em flagrante de adultério. Segundo a lei de Moisés, ela deveria ser apedrejada. E Jesus, voltando para a mulher que ficou só, ele perguntou: onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou, mulher? Nem eu tampouco te condeno. Vá em paz, não peques mais. Esse era o comportamento de Jesus, comportamento de misericórdia, ato de misericórdia com aqueles que precisavam da bondade do Senhor Jesus. Então Jesus ele demonstrava a sua bondade curando os enfermos. Muitas pessoas foram curadas. Vamos encontrar na palavra de Deus casos como o leproso que chegou e disse para Jesus: se quiseres, bem pode me limpar. E Jesus disse: quero ser limpo. Então Jesus ele usava da sua bondade para curar os enfermos. Jesus usava da sua bondade, que lhe era peculiar, libertando os oprimidos do diabo, dos demônios, pessoas que estavam cativas, oprimidas. Jesus ele libertava as pessoas de possessões malignas, demonstrando a sua bondade. Os três elementos da bondade é gentileza no trato com as pessoas. Jesus tratava os seus discípulos com muito carinho, tratava os discípulos com muita atenção. A mesma coisa com a multidão, Jesus dava atenção à multidão, ele era gentil. As palavras de Jesus eram palavras de gentileza, os atos de Jesus eram atos de pessoa gentil. O outro elemento da bondade, ele se expressa na submissão à vontade de Deus. Uma coisa que o líder ele precisa estar consciente é de que ele algumas vezes sofre consequência do seu chamado por estar cumprindo a vontade de Deus, e nem por isso ele pode se rebelar, ele pode se irar porque está sendo perseguido, mas continuar com a mesma submissão à vontade de Deus, sabendo que existem pessoas que precisam dele, pessoas que precisam da sua ajuda, da sua compreensão. E então o bom líder é aquele que expressa a sua bondade entendendo a submissão à vontade de Deus. O que eu estou fazendo para cumprir a vontade de Deus. Assim como Deus é bom, Jesus é bom, o Espírito Santo é bom, o líder cristão, o servo do Senhor, ele precisa também desenvolver a virtude da bondade na sua liderança.
ok? E a outra coisa importante também, né, o outro elemento da bondade, é justamente o elemento que é a pessoa estar aberta para aprender. Né? Por mais que a gente aprenda, por mais que a gente descubra algumas coisas, precisamos entender que precisamos estar sempre com a nossa mente, o nosso coração aberto para coisas novas, tá? Para coisas novas. Tá? Então, os três elementos da bondade é a gentileza no trato, submissão à vontade de Deus, estar aberto para aprender. Tá? Estar aberto para aprender é uma demonstração de humildade. Tá? Demonstração de humildade. Capítulo 6, né? Rompendo com os costumes. Nós falamos alguma coisa semana passada sobre paradigma, que são modelos, né, que regem a nossa vida, são costumes. E Jesus, ele algumas vezes rompeu, né, com alguns paradigmas, com alguns costumes. Por exemplo, Jesus falou com uma mulher publicamente, né, uma mulher samaritana, quebrando a rivalidade que havia entre judeus e samaritanos. Não era normal um homem estar conversando com uma mulher publicamente. E, além do mais, esta mulher era uma samaritana, né, que para os judeus eram inimigos. Né? Samaritano e judeus eram rivais. E Jesus chega ali para quebrar, né, essa rivalidade que havia. Jesus curou no sábado. Né? São Mateus capítulo 12, versículo 9 ao 14. Jesus, ele curou. Outra coisa também, Jesus, ele censurou a tradição dos escribas e fariseus. Mateus capítulo 23. Liderar é colocar as pessoas em primeiro lugar e não os costumes e tradições, que podem até trazer grandes benefícios, mas se for necessário mudar alguma coisa, que mude. Precisamos estar aberto para a mudança se for necessário. Antigamente, nas igrejas evangélicas, nós não tínhamos quadro de pastoras, não tínhamos pastoras dirigentes. Hoje nós já temos muitas pastoras dirigindo igreja, fazendo a obra de Deus quase que igual aos homens. Nós vemos hoje as mulheres alcançando lugares que antigamente elas não tinham o privilégio, né? Seja na política, seja na vida profissional ou em qualquer outra área. Né? A mulher que era taxada, infelizmente, como um simples objeto, hoje, graças a Deus, o próprio Jesus valorizou muito as mulheres. Hoje elas estão conquistando grandes espaços. Isso são quebras de paradigmas, são modelos que ao longo da vida, ao longo da nossa existência, as coisas vão mudando. Né? Uma outra virtude na vida de um líder muito importante, né? Muito importante, é a generosidade. Né? O que é a generosidade? É aquele líder que se dispõe a sacrificar-se, né? Os seus próprios interesses, né? Em benefício de outra pessoa, mesmo que a pessoa não mereça. Foi o que aconteceu conosco. Né? O ato de Jesus morrer na cruz por nós é um ato da sua bondade e da sua generosidade. Né? Nós não merecíamos e ele se sacrificou por nós de uma forma tão generosa. Como escreve o apóstolo Paulo aos Filipenses, ele se despiu da sua glória, né? E fez-se homem como nós e morreu em nosso lugar. Tá? Então, generosidade é aquele líder que se dispõe a sacrificar os próprios interesses, tá? Em benefício de outro. Tá? É aquele que age e reage, tá? Em função de alguém e tem a predisposição de suprir as necessidades de alguém. Esse é o bom líder, é o líder generoso, né? Um líder generoso, coração predisposto a suprir necessidade de alguém.
O líder generoso está sempre pronto a ajudar quem está em um nível inferior a chegar ao topo. Não? É dar sem esperar retorno ou conhecimento. Mas com certeza, não? O líder generoso, ele vai ver se cumprir, não? Na sua liderança a lei da semeadura. Aquele que semeia paz, colhe paz. Aquele que semeia amor, colhe amor. Aquele que semeia bondade, colhe bondade. Aquele que semeia generosidade, vai colher também. Tá? É a lei da semeadura. E que nós, como líder, precisamos desenvolver, estar com o nosso coração aberto. Tá? Aberto para atender a necessidade de alguém. Tá? Nós não podemos fechar o nosso coração para quem nos pede ajuda. Ou, muito mais, mesmo que alguém não nos peça ajuda, uma vez percebendo que alguém precisa, nós temos que estar pronto para atender, né, a necessidade de alguém. O que o líder generoso pode dar além de dinheiro? Porque quando a gente fala em generosidade, a gente pensa logo em dinheiro. Né? Mas o líder pode dar, o bom líder, né? Ele pode dar muito mais do que simplesmente dinheiro. Né? Ele pode dar o seu tempo. Irmãos, como é importante isso. Às vezes tem pessoas que precisam apenas de 3 minutinhos da nossa atenção. Né? 10 minutos da nossa atenção. E nós precisamos ser generoso também com o tempo. Né? Gastar o nosso tempo em favor de alguém. Tá? E uma outra coisa, o líder pode dar a sua atenção. Né? O líder precisa estar também predisposto a sentar com alguém, a passar horas com alguém, ouvindo atentamente a necessidade de alguém. Tá? Às vezes não é só o dinheiro, às vezes a pessoa nem precisa de dinheiro, ela precisa de atenção, precisa de um abraço. Tá? E o líder precisa estar disposto a isso. Tempo, atenção e partilhar experiência. Do que adianta nós, ao longo da nossa vida, acumularmos experiência, conhecimento, se não formos generosos, tá? Em partilhar as experiências que ao longo da vida nós aprendemos ou desenvolvemos. Então precisamos estar partilhando experiência. O princípio da doação. Tá? O líder é aquele que doa, né? Aquele que se doa. Tá? Do tempo, doa atenção, doa experiência. Qual o princípio da doação? É o que Jesus falou em Mateus capítulo 10, versículo 8. De graça recebeste, de graça dai. Hoje a gente vê que tem pessoas que estão querendo vender a graça. A palavra já diz graça, que é o favor imerecido. Se a gente recebeu de graça, nós temos que dar de graça, ok? Então, Jesus, ele deixou esse princípio para os seus discípulos. De graça vocês receberam, de graça vocês vão dar. Significa assim, vocês não vão negociar aquilo que não é de vocês. Vocês não têm liberdade de negociar aquilo que não é de vocês. Tá? Então, esse é o princípio da